Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos para mais um webinar da Faculdade Cristã de Curitiba. E nessa oportunidade nós vamos assistir hoje uma palestra com o professor Dr. Edson Martins, mas antes eu gostaria de fornecer algumas informações de interesse geral, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero lembrar que nós estamos com o vestibular aberto, né, e estamos na semana da Black Week. Então, as matrículas que forem realizadas aí até dia 30 de novembro terão direito a um desconto de 50% na primeira mensalidade, tá? E você que está interessado, né, pode agendar o seu vestibular aí pela página da faculdade na internet, tá? Sabe que nós temos curso de bacharel em teologia presencial, né, que dura 4 anos, mas ele tem aulas presenciais apenas nas segundas, terças e quintas-feiras, né, das 19 às 22h30. Portanto, na quarta-feira e na sexta-feira, ele já ocorre na modalidade online também, tá? E temos o curso totalmente à distância, no nosso EAD, 3 anos de duração. Você tem videoaulas, né, material didático com excelente conteúdo e uma altíssima qualidade visual e gráfica, né? Os encontros aí nesse curso são semestrais. Além disso, nós temos curso de pós-graduação, docência do ensino religioso, temos gestão de organizações do terceiro setor, teologia bíblica e ministério pastoral e teologia pentecostal. Todos esses cursos de pós-graduação, todos eles têm duração de 18 meses. E, por último, eu quero dizer para vocês que essa nossa webinar vai seguir um roteiro muito simples, né? Eu vou, daqui a pouquinho, passar a palavra para o professor Edson, e ele vai palestrar aí durante 30, 40 minutos, mais ou menos, ele tem uma certa liberdade com isso. E depois, no finalzinho, né, você pode ir mandando suas perguntas aí pelo chat, tá? A gente vai fazer aqui uma filtragem e vamos tentar responder, na medida do possível, se não todas, pelo menos a maioria das perguntas, tá? Nesses últimos 10 minutos aí, finais. Tá? Antes de apresentar o professor Edson e passar a palavra para ele, eu gostaria de orar, né, para que Deus conduza-nos neste momento aí, debaixo da sua bênção. Oremos. Santo e eterno Deus, nós somos gratos, Pai, pela tua bondade, que mesmo em meio a essas circunstâncias, Pai, nós temos o privilégio de estarmos aqui, ó Deus, reunidos, distantes, mas podemos ver um ao outro, face a face, e também aprender um pouco mais a respeito da tua igreja, ó Pai, dos desafios que precisamos enfrentar a cada dia, e um assunto tão especial nesse momento tão difícil. Te pedimos, Pai, a tua bênção, que o Senhor continue sobre a vida do professor Edson, lhe dando a tua iluminação, a tua sabedoria, e que o Senhor nos dê entendimento, ó Deus, para compreendermos aquilo que o Senhor quer de nós neste momento. Nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o palestrante de hoje será o Dr. Edson Martins. Ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, pós-graduado em Educação à Distância pelo Centro Universitário SENAC, também é licenciado em Pedagogia, né, pela Universidade Federal do Paraná e, além disso, ele é bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, né? E ele também é o coordenador do nosso curso Bacharel em Teologia presencial, né, há muitos anos, né? Ele é o veterano aí da casa, tá? E ele vai falar essa noite, né, com o tema Os Desafios da Igreja no Século XXI. Então, vamos receber aí o professor doutor Edson Martins. Já está com a palavra, professor. Fique à vontade. Boa noite a todos e a todas que nos ouvem neste momento, nos dão o privilégio da sua presença nesta live. E obrigado, professor Sandro, por essa introdução.
viu? Bem, eu escolhi esse tema, os desafios da igreja no século XXI, porque primeiro que é sempre atual. A igreja sempre enfrentou desafios. Eu não sei, né? Não sei se nós já chegamos ao final dos tempos, mas nós estamos enfrentando tempos bem trabalhosos, bem difíceis. Quero fazer uma ressalva que, ao falar dos desafios da igreja no século XXI, naturalmente não são de todas as igrejas, até porque o tempo não permite, o assunto já é amplo demais. Então, eu vou me circunscrever, eu vou me ater a fazer uma análise também não de todas as igrejas do Brasil, tá? Também não, mas mais das igrejas conservadoras, das igrejas que têm tradição, tanto as tradicionais, ditas tradicionais, quanto as pentecostais. Tá? Então, é isso. Bem, para começarmos, eu quero ler 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro está em Isaías, no capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. E quero ler ainda 2 Timóteo, capítulo 3, os versos de 1 a 5, que dizem o seguinte: Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, falou assim: Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Como eu disse, não sei se estamos no fim. Como disse o apóstolo Paulo, que nos últimos dias aparecerão esses tipos de pessoas, esses pensamentos, estas ideias. Parece-me que já estamos perto, se não estamos no fim. E coisas inimagináveis começaram a acontecer ultimamente, né? E uma delas, a perseguição, né? A destruição, por exemplo, de igrejas cristãs na Europa. Um fenômeno que é recente, é novo e está deixando muita gente ou atônito, melhor. Bem, mas quais são os desafios? Naturalmente que eu não vou abordar todos os desafios. São muitos, em muitas áreas, né? Seja na área missiológica, prática, teológica. Eu elegi apenas 4 que vou apresentar a vocês, e eles não estão em ordem de importância, não. Tá? São todos importantes, apenas são desafios que, ao meu ver, merecem ser discutidos no momento. E o primeiro desafio que eu destaco aqui é que a Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa, neste século XXI, resgatar a sua relevância. Houve época em que a Igreja era o principal local de permanência do fiel, do crente. Então, na verdade, o crente transitava por 3 principais ambientes: a casa, o trabalho e a igreja. Mas, infelizmente, ultimamente, a igreja tem sido deixada de lado, por vários motivos. Eu tenho dito e feito uma análise do último censo global que o IBGE fez, isso em 2010, e no quesito da religião, quando fala da religião, ele apresentou várias coisas muito importantes que merecem atenção e que foram amplamente divulgados pela mídia, como, por exemplo, o crescimento das igrejas neopentecostais,
Mas apareceu um dado lá que chamou a atenção dos cientistas da religião, que foi o crescimento exponencial daqueles que se declaram sem religião. Não são ateus, não são pessoas que se declaram descrentes da divindade. São pessoas que creem, são pessoas que acreditam em Deus, mas que não querem nenhum relacionamento com as igrejas existentes. Eles querem exercer a sua religiosidade longe das estruturas oficiais das denominações, das igrejas. E, naturalmente, que se me perguntassem, né, quais são muitas as causas. E uma delas é essa perda da relevância. Muita gente acha que a igreja não tem nada a acrescentar para elas. E muitos líderes religiosos já vão procurar um escudo para dizer, isso é endurecimento do coração, isso pode ser. Mas, por outro lado, também deve levar os líderes a fazerem uma análise se, na verdade, não estão oferecendo ou, de alguma maneira, a igreja também está se tornando obsoleta em alguns aspectos que não interessam mais, principalmente os jovens. Então, é preciso pensar nisso. E a relevância da igreja vai ser colocada à prova, mais do que nunca, no nosso pós-pandemia. Num primeiro momento, quando a vacina chegar, quando já não houver mais nenhum perigo, eu não sei quando isso vai acontecer, espero que breve, provavelmente vai ter, assim, um boom de assistência aos cultos. As pessoas estão com saudade de ouvir o pastor, de ouvir o coral, as mensagens, abraçar os irmãos, né, ter comunhão com pessoas ali ao vivo, carne e osso, abraçando, enfim, esta coisa boa que a igreja traz. Eu creio que no primeiro momento vai ser maravilhoso. Porém, eu creio também que a pandemia e esse distanciamento que houve, que está havendo ainda para muita gente, ela trouxe uma ideia de que é possível se exercer a religiosidade sem necessariamente ir ao templo, sem necessariamente ir para a igreja. E esse vai ser um desafio também para a igreja, mostrar a relevância de estar juntos, pessoalmente, juntos num determinado lugar, no caso, o templo da igreja, o templo físico. É algo que nós precisamos pensar também. E dentro dessa questão da relevância, um problema seríssimo. Por quê? Porque o pós-modernismo ele trouxe uma ideia de confrontação da verdade. Então, tudo pode ser questionado, tudo pode ser analisado, tudo pode ser combatido. E aí a gente cria um problema muito sério. Por quê? Porque não existem muitas verdades. Existe a verdade. Um dia, dando aula no curso de Direito, em que eu trabalhava, e aí, ao fazer uma determinada afirmação, que é baseada em fatos científicos, em dados concretos, um aluno disse, professor, essa é a sua verdade, não é a minha verdade. E então essa ideia de que existem cada verdade, uma verdade para cada um. Então cada um faz a sua verdade. E isso é problemático para a igreja e para a teologia, porque nós lidamos com a verdade, que está aqui na palavra de Deus. Mas logo vão começar a questionar estas verdades. Porque aí no mundo, tanto é que é normal, é comum a tal das fake news, que são o quê? São inverdades. Né? São fatos descolados da realidade, descolados do conhecimento científico, do que já foi comprovado, mas que as pessoas acreditam. E um deles, por exemplo, é o combate, são os tais de antivacinas, por exemplo. Né? E provavelmente, se isso for levado adiante, esse combate às vacinas, logo nós vamos ter crianças com problemas sérios de enfermidades, né? Coisa que a gente já tinha resolvido isso lá atrás, né? Através da vacina, por exemplo, contra a poliomielite, mas que muita gente. Então, esse é um problema. Tá? Então, não existe uma verdade para cada um. Mas, infelizmente, até mesmo nas igrejas, às vezes até nos púlpitos,
há muita gente falando em verdades ou propagando o que está na moda hoje, fake news, sem comprovação, sem análise profunda. E esse é um problema que a igreja vai ter que lidar, e tem que lidar, porque isso pode causar muito descrédito aos pregadores e à própria mensagem da igreja. Então, é resgatar a relevância. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja foi instituída por Jesus Cristo. E diz a palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nós temos que agir também. A liderança eclesiástica precisa ter responsabilidade para que os escândalos e isso que eu disse, né, essa questão das pós-verdades, possam minar a sua mensagem, minar a sua credibilidade. Mas além de resgatar a relevância, tá, haverá ainda um segundo desafio, que é a pressão por questões de gênero. Nós sabemos que no mundo religioso, com raríssimas exceções, por exemplo, as mulheres nunca tiveram um papel de destaque. Elas são louvadas como, né, mulheres de oração, né, como muito importantes no apoio ao pastor, né, ao trabalho feminino, mas quando você vê na liderança mesmo, são poucas. É raríssimo. E as mulheres estão ocupando espaços em todas as áreas, né? Áreas até pouco tempo inimagináveis, hoje nós temos mulheres. Então nós temos mulheres advogadas, mulheres juízas, promotoras, delegadas, mulheres ministras do Supremo Tribunal Federal, mulheres que são pilotos, mulheres que são caminhoneiras, engenheiras, mecânicas, né? E assim por diante, em todas as áreas. E, naturalmente, que essa pressão já está chegando em muitas denominações, né? A pressão é para que se abra mais espaço. O Brasil é um país machista, sempre foi, né? Um país patriarcal. Né? Para você ter uma ideia, as mulheres só puderam votar no Brasil em 1932, depois de uma campanha muito grande, muita luta, para que as mulheres pudessem votar. E aí aprovaram. Mas olha só que coisa interessante. Só podia votar, em 32, as mulheres que fossem casadas. Mas não bastava ser casada. Para votar, ela tinha que ter autorização do marido. Então, o marido é que autorizava a mulher a votar, senão ela não podia votar. As mulheres solteiras e as mulheres viúvas só podiam votar se comprovassem que tinham renda suficiente, ou seja, renda própria, não dependiam de ninguém. Olha só. Felizmente, essas regras valeram apenas por 2 anos, e aí, em 1934, elas puderam votar sem limitações. Tá? Mas a gente vê, ainda hoje, as mulheres são 51% da população brasileira, mas a representatividade delas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nas prefeituras, no Senado, na governança dos estados, é muito pequena, subrepresentada. Apesar das cotas que os partidos têm que obrigatoriamente oferecer para as mulheres, mesmo assim, e é um fenômeno também, algo para a gente pensar e analisar, mas é um fenômeno que as mulheres não votam em mulheres. Por isso, elas não são eleitas, o grupo é bem pequenininho. E, naturalmente, que nós chegamos na questão que incomoda muita gente, e que é a questão da consagração da mulher ao pastorado. Há igrejas que já aceitam, já admitem, já há muito tempo. Né? A Igreja do Evangelho Quadrangular, por exemplo, foi fundada por uma mulher. A Igreja Metodista, a Igreja Luterana, já tem mulheres. A Igreja Batista, em alguns estados, também tem consagrado, mas em alguns lugares ainda isso é tabu. Isso é um problema interno de cada igreja, de cada denominação. Como estudioso da religião, o que eu posso dizer é que vai levar mais tempo em alguns, mas é um fenômeno irreversível. As mulheres estão, paulatinamente, devagarzinho,
ocupando esses espaços. E não há que ter medo quanto a isso, mas isso é uma questão ainda para o futuro. E aqui entramos ainda na questão de gênero, num assunto mais polêmico ainda, que é a aceitação por parte das igrejas dos homossexuais. E eu sei que hoje, né, muita gente fala, não é homossexual que fala, já tem aí, né, as siglas, né? Cada dia eles criam uma sigla nova. Mas eu quero dizer com homossexuais todos aqueles que fogem do padrão homem e mulher, né, marido e mulher, tá? Heterossexual. Então, os homossexuais. Bem, eles estão forçando muitas vezes pela via judicial, e estão ganhando, né, estão avançando na aprovação de leis da proteção dos seus direitos. Também são protegidos pela grande mídia, de modo geral, né, através dos filmes, das novelas, dos programas de TV, que mostram que esse tipo de vida, né, esse tipo de relacionamento é algo normal, é algo natural. Bem, e a igreja, como é que fica? Bem, a igreja tem seus padrões, ela tem seus princípios que são bíblicos e deve continuar com eles. E a única coisa que eu estou levantando aqui é que vai crescer a pressão, né? Já vai crescer a pressão. Eu tenho um pastor, amigo meu, chamado Lauro Mandira, que foi durante muito tempo missionário na África do Sul. E ele diz que lá existe a lei diz o seguinte, que nenhum líder religioso, sacerdote, seja católico, protestante, seja de que matriz for, pode negar realizar, por exemplo, o casamento de um casal homossexual. Tá? Então, é crime, aí a pessoa se recusar. Então, um problema seríssimo, né, que pode ser que aconteça no Brasil daqui a alguns anos. Né? Eu não sei, mas há pressão para estas coisas. E é algo que a igreja é um desafio que ela vai ter que enfrentar. Tá? Claro que os índices são subestimados. No IBGE, no último censo, deu mais ou menos 13,5% da população que se declarou homossexual. É possível que seja mais, mas mesmo assim é um grupo muito grande, né? É muito grande. E não quero mexer no vespeiro, mas a homossexualidade já está dentro da igreja há muitos e muitos anos. Né? E a luta desses grupos é pelo reconhecimento. Então, muita gente diz, mas por que eles não criam as suas igrejas? Já tentaram, mas eles não querem viver no gueto, eles querem ser aceitos como tal. E esse é o grande desafio da igreja. Dizer, não pode, porque isso é pecado, isso contraria os princípios bíblicos, e isso vai contra a orientação da palavra de Deus, que é o caminho que as igrejas devem seguir naturalmente. Né? E teve um aluno que postou aí falando sobre isso, que a igreja não pode ceder. E eu também acho, não deve ceder. As pressões virão, e virão mesmo. Já estão vindo, naturalmente. Né? Mas outro desafio que eu aponto para a igreja no século XXI é o atendimento aos separados. Casais separados, pessoas separadas, que foram casadas e que hoje já não estão mais, já estão vivendo sozinhos, tá? Principalmente estes. Então, você diz, mas isso, a igreja não tem nada a ver com isso. Tem, porque essas pessoas, muitas delas eram membros da igreja e por algum motivo se separaram, não vou entrar aqui no mérito, tá? Se separaram. Então não é questão de ter fé ou não ter fé, de estar certo ou estar errado, a realidade é, eles se separaram. E agora? Eles continuam crentes em Jesus Cristo. Só não estão mais com sua mulher ou com seu marido. Estão na igreja. É uma realidade. Está presente nas igrejas. E olha só, eu escrevi um livro, isso finalzinho da década de 80, isso já vai mais de 20 anos, e lá eu coloquei uma citação de um estudioso da sociedade chamado Alvin Toffler. E ele escreveu um livro, que foi um sucesso na época, chamado A Terceira Onda. E lá, pelas tantas, ele faz a seguinte afirmação, tá? Que eu quero ler para vocês. Tenho um pressentimento
que a maior parte das pessoas tentará cegamente fazer de conta que está vivendo o casamento tradicional e tentará manter a família tradicional em funcionamento e não conseguirá. E a consequência será uma mudança sutil, mas muito significativa, para situações conjugais muito mais temporárias, uma intensificação do atual padrão de divórcio e novo casamento, até o ponto em que venhamos a aceitar a ideia de que o casamento não é para a vida toda. Não sou a favor disso, diz Toffler, mas acho que é o que vai acontecer. Ele estava fazendo uma profecia, e cada dia mais isso está intensificando. Então, coisas inimagináveis, hoje nós temos. Antigamente era impensável você ter um pastor divorciado. Hoje nós temos vários, em quase todas as denominações. E agora? Bem, muitos deles se separam e se casam novamente. E aí resolve o problema. Mas e quando a pessoa não consegue? Então, a mulher com filhos, que quando se separa, são dois separados. Aí o ex-marido se casa novamente, mas a mulher ficou com os filhos, é mais complicado, e ela não se casou. E aí, olha só, as nossas igrejas, elas têm seus departamentos, têm suas organizações, então, geralmente, ela tem encontro de casais, né? Aí ela tem um departamento de jovens, tá? Geralmente solteiros, adolescentes, crianças, assim por diante. E esse separado fica como que num limbo. Não há nada para ele. Tá? E muitas vezes até, dependendo do caso, meio discriminado, né? Porque alguém, entre aspas, em alguns meios, alguém que é um fracassado, que não conseguiu manter o seu casamento. E a igreja tem que pensar nessas pessoas. Eles existem, eles estão nas igrejas e muitas vezes eles são ignorados. Tá? E a tendência, e aqui eu estou dizendo como estudioso da religião e analisando o que está acontecendo, a tendência é aumentar. Tá? Por vários e vários motivos que o tempo aqui não nos permite abordar. Mas realmente os elos, né, conjugais estão cada vez mais frágeis, por vários e vários e vários motivos. Não vamos entrar aqui no mérito. Mas o que eu quero ressaltar é a igreja precisa atender a essas pessoas, olhar com carinho para essas pessoas, inclusive para os filhos de pais separados, que era o título do livro que eu escrevi, que já está esgotado há bastante tempo. Mas é isso. E, por fim, um outro desafio que a igreja tem que enfrentar, e tem que enfrentar com muita coragem, e saber dizer não, é o atrelamento a projetos políticos. A projetos políticos partidários. A igreja tem seus princípios. Não há problema nenhum, tá? A igreja se identificar com esse ou aquele candidato, porque ele tem propostas que coadunam mais com aqueles princípios. Mas com raríssimas exceções, né, naquelas igrejas que são verdadeiros currais eleitorais, a maioria dos nossos membros, das ovelhas, dos nossos pastores, são livres para votarem em quem quiser. Porém, eu tenho visto uma tendência, uma tentação, em algumas denominações, em alguns grupos, de atrelar, vamos dizer assim, a igreja como instituição a determinado político, a determinada agremiação. Isso é perigoso. Por quê? Porque num curto prazo pode ser que tenha benefícios. Né? E talvez esses líderes que estão fazendo isso estão pensando nos benefícios. Mas a longo prazo pode trazer consequências muito tristes, muito funestas. Por quê? Porque quando você atrela a igreja a um determinado grupo político, ou um político em especial, tá?
você está respondendo tanto pelos acertos dele quanto pelos erros. E depois fica numa situação, às vezes, muito difícil de tentar justificar o injustificável, porque a lógica política é diferente da lógica teológica, é diferente da lógica da igreja, que tem uma missão. Então a igreja tem que estar acima. E quando eu digo estar acima, ela deve estar julgando, analisando as ações dos políticos, aplaudindo quando eles estão fazendo o que é correto, mas também criticando quando eles estão fazendo o que é errado. Então ela tem que ter essa voz crítica, essa voz uma voz profética mesmo sobre os políticos. Mas se ela se atrela, ela vai ficar calada, porque ela está comprometida, ela está dentro da confusão. Foi, de certa forma, o que aconteceu com o luteranismo, com grande parte da liderança luterana na Alemanha, que aderiu prontamente a Hitler, ao seu projeto político. E depois, quando ruiu tudo, eles ficaram numa situação muito difícil. Então, alguns que ousaram, né, gritar e protestar e denunciar as coisas que estavam erradas, que estavam acontecendo na Alemanha naquela época, pagaram um preço muito grande. Mas depois que a guerra acabou, a cúpula da igreja, que aderiu a um projeto político falido, acabou respondendo e pagando caro também. Então, esse é um problema sério que a igreja tem que pensar. Naturalmente que temos que votar, a igreja tem que ter consciência política. Aliás, eu acho que falta isso, né? Preparar quadros políticos, pessoas que se envolvam na política e que sejam líderes. Mas, assim, não é só se lançar só no voluntarismo, de, eu quero ser, né, vereador, eu quero ser deputado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Tem que começar a ação política de baixo, né? Através das ações sociais, da participação no seu bairro ou em determinado sindicato ou determinadas áreas. Tem que ter bandeiras para defender. Não é só vontade, eu quero. Né? E naturalmente, né? O meu amigo Josué Silvestre escreveu um livrinho chamado Irmão Vota em Irmão. E é realmente, irmão vota em irmão. Mas esse irmão precisa ter projetos, esse irmão precisa ter capacidade de exercer o seu cargo. E muitas vezes isso a igreja não faz, não incentiva, não prepara. É um desafio também que a gente tem para o futuro, para que a gente possa ter pessoas capacitadas para entrar nesse meio, que tem uma lógica e uma ótica bem diferente. Lá é um jogo muito bruto. Política não é para amador, política não é só para bem intencionado. Ali o jogo é duro. Então precisa ter pessoas que conheçam os meandros e saibam como a coisa funciona, e para não perder, inclusive, os seus valores, não se vender, não se corromper, não ser engolido pela máquina, que é muito forte, naturalmente. Bem, para concluir, ainda que enfrentemos tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo previu ali para Timóteo, ainda que tenhamos tempos em que tenhamos que também dizer como Isaías, ai daqueles, né, que ao mal chamam de bem, ao amargo chamam de doce, tá? Ao justo chamam de injusto, ou seja, aqueles que invertem as coisas, esses tempos trabalhosos que nós vivemos, isso nós já sabíamos que ia acontecer, porque o Senhor Jesus Cristo, né, já em João, capítulo 16, versículo 33, já dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós havemos de vencer. A igreja, como eu disse, ela nasceu para ser vencedora. Há períodos em que ela sofre mais, há períodos em que ela sofre menos. Mas ela sofre. Então, ai da igreja que quer viver, vamos dizer assim, sendo agradada e louvada por todos. Não. Muitas vezes ela é criticada e isso faz parte do plano de Deus. Porque se ela é criticada é porque ela está incomodando, mas tem que incomodar pelos motivos certos. E cada época tem seus desafios. Cada século tem os seus problemas. E esses
4 que eu levantei aqui são alguns dos problemas. Existem muitos outros que o tempo também não nos permite abordar. Mas o que eu quero deixar claro é que a gente tem que enfrentá-los, né? A igreja tem que reconhecer os problemas, não jogar a culpa para os outros, não se fingir de morta, que não é com ela. Não. Onde está o problema? Está aí. Então, quais seriam as soluções? Quais seriam as alternativas que nós temos para poder sanar, para poder resgatar a relevância, que é muito importante. A igreja tem que ser relevante para a vida das pessoas. E só uma igreja relevante faz com que o fiel, que o membro, tenha vontade de participar no culto, tenha vontade de contribuir. Aliás, sobre isso é interessante, eu já estou concluindo, mas eu me lembrei. Quase todos os pastores que eu tive contato nesta pandemia, eu fiz uma pergunta, porque eu tinha essa dúvida, né? A gente sempre fica com aquela dúvida, será que a questão financeira vai ser abalada? Porque eu vi que algumas igrejas, alguns líderes neopentecostais, que dependem muito da televisão, né, dos seus programas televisivos, estavam desesperados, né, porque os programas televisivos, eles, de certa forma, são o chamariz para as grandes concentrações nos seus templos, de onde vem o recolhimento das ofertas, que servem para manter, né, toda a obra ali. Mas, com o distanciamento, a proibição de reunião, eles ficaram sem isso. Como eles não têm um contato bem mais pessoal com os membros, como as igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais tradicionais também têm, né, que o fiel é compromissado com o dízimo, então, para eles, a pandemia pegou feio. Mas eu tinha dúvida quanto às nossas igrejas. E é interessante que com quase todos os pastores, e foram mais ou menos uns 10, que eu pude consultar nessa pesquisa assim, bem simples, né, que não tem valor científico, né, apenas de curiosidade mesmo, mas desses 10 que eu consultei, não houve queda da arrecadação. Os membros, mesmo distantes das suas igrejas, dos cultos, eles continuaram a serem dizimistas, a ofertarem, a depositarem os seus recursos, né, os recursos que pertencem a Deus, para a igreja. Então, as igrejas, de certa forma, não sofreram redução. É uma bênção isso, né? A gente vê que tem esse compromisso. Mas resgatar a relevância, resistir a essa questão da pressão de gênero, principalmente a questão homossexual, das mulheres, naturalmente, cada igreja é autônoma, tem lá sua autonomia para decidir, mas a minha visão é que cada vez mais as mulheres estão chegando onde antes não tinham acesso, tá? Que a igreja tenha uma visão amorosa para com os separados e as auxilie nesse processo tão doloroso, que muitas vezes eles são até às vezes criticados em vez de serem acolhidos. E, por fim, ter muito cuidado para que a igreja não seja bucha de canhão de projetos políticos, seja de A, de B ou de C, tá bom? Mas a igreja tem que estar acima disso, tá? Numa posição privilegiada para que possa julgar, aplaudir o que é correto e denunciar aquilo que está errado com autoridade. E só tem autoridade quem não tem o rabo preso. Só tem autoridade aquele que tem autonomia. Então, é isto que eu tinha para dizer para vocês hoje. Naturalmente que tem mais desafios, mas estes eu julgo que foram relevantes, pelo menos na minha visão, para que nós debatêssemos e apresentássemos nesta noite. Então, eu agradeço, muito obrigado pela sua atenção e devolvo a palavra ao professor Sandro, que é o mediador aí do nosso webinar, para dar continuidade, se tiver algumas perguntas ou algo nesse aspecto. Ok. Professor Edson, agradecemos imensamente, né, por nos ceder um pouco aí do seu tempo e com um conteúdo tão relevante como esse, né, para a igreja de hoje, né? Realmente são problemas que não são mais problemas futuros, são problemas presentes em nossas comunidades,
que a gente não pode simplesmente fechar os olhos, né, e fazer de conta que isso não vai nos afetar. Já está nos afetando e muito. Então, agradeço imensamente, professor, pelo conteúdo. E aqui tem algumas poucas perguntas. Eu quero repassar para o professor. Eu vou fazer uma de cada vez, ok, professor? Correto. Aí o senhor fica à vontade, tá? A primeira pergunta aqui, só para proteger, eu não vou mencionar o nome de quem perguntou, tá? Tudo Aí bem. eles ficam mais à vontade, né, para fazer as perguntas. A primeira pergunta que chegou foi a seguinte: professor, será que os líderes não estão adotando métodos muito tradicionalistas num tempo em que muitas coisas estão mudando? Então, respondendo à pergunta, naturalmente não dá para generalizar, né? Porque cada igreja tem uma liderança. Naturalmente, e há muitos pastores que são muito tradicionais. E, consequentemente, principalmente se ele for uma pessoa muito preocupada com regras, né, com usos e costumes, isso naturalmente afasta principalmente os mais jovens, que já têm uma certa dificuldade para lidar, porque é característica própria dessa nova geração contestar. Então, eles não aceitam mais, como o jovem do passado, certas posições, certas imposições, e eles querem saber por quê, querem ter, e muitas vezes, naturalmente, que algumas dessas imposições estão calcadas mais na tradição do que propriamente na Bíblia, e não convencem. E, consequentemente, muitos desses jovens migram para outras igrejas, acabam saindo e indo para igrejas que, de certa forma, mais maleáveis, em que eles possam se sentir melhor. Então, mas eu concordo que a culpa de muitos casos é da própria liderança, que não consegue ver que o mundo mudou, né? A essência do evangelho, as doutrinas, elas são imutáveis, elas são perenes, mas a maneira como nós contextualizamos, ela tem que acompanhar os tempos, naturalmente. Muito bem, obrigado, professor, pela resposta. E realmente, né, a gente vê, quando se estuda a história da igreja, né, e a história da teologia, você nota que a igreja sempre teve que responder aos desafios de cada tempo, né? E a igreja se posicionou com isso, né? Até formulando o que eles chamaria hoje de dogmas, né? Isso. E a igreja teve que se posicionar realmente. Tem um comentário aqui que diz assim: toda vez que nós, como igreja, nos recusamos a viver de acordo com os princípios bíblicos, vemos, anos depois, os frutos dessa complacência se voltando contra nós. Apareceu na tela aí para o professor também, né? O senhor quer comentar alguma coisa a respeito disso, professor? Não, eu concordo. Eu creio que o afrouxamento, a displicência em muitas áreas, compromete, né, a própria autoridade da igreja, compromete a mensagem da igreja, né? Então, é natural. Vou dar um exemplo hoje. Devido ao fato de nós termos uma visibilidade maior de determinadas igrejas que estão na televisão e que tem uma ênfase muito grande, uma ênfase monetária de arrecadação, e eu não vou citar nomes aqui, mas, infelizmente, né, eu creio que faltou por parte das igrejas sérias, das igrejas, uma pressão maior sobre essas igrejas. Por quê? Porque disseminou-se na sociedade, de modo geral, de que ser evangélico é ser igual a essas pessoas. E principalmente os pastores pagam um preço muito grande. Porque quando vem esses escândalos de determinadas igrejas que não têm determinados padrões, ele recai sobre todo mundo, sobre todos os outros. Então, eu creio que faltou, lá atrás, um repúdio muito sério sobre determinadas práticas que algumas igrejas faziam. E eu creio que funcionaria na época. Muitos deles puxariam o freio de mão, mas não houve. Houve assim, deixa eles para lá e vamos ficar para cá, mas a gente acaba pagando um preço nesse descrédito do buraco que eles cavaram. Obrigado, professor. Então, os alunos aí vejam esse problema que o professor colocou, né?
Às vezes a gente está, e não estamos, né, de fato, essas preocupações que ele colocou para nós hoje, elas nos advêm da própria sociedade, né? Só que nós deixamos, a gente tem que se colocar junto, né? Nós, como igreja, deixamos que acontecessem problemas dentro da igreja mesmo, e não nos posicionamos, não é isso, professor? E aí Então, isso foi indo, ao ponto que hoje eles colocam todo mundo num balaio só, né? E a gente acaba... Um outro exemplo que eu dou, né, eu falei do aumento do número de divórcios, de separações. E a igreja falhou nisso, né, porque durante muito tempo a igreja não preparou as pessoas para o casamento. Então, muitos fazem, alguns ainda fazem, um cursozinho lá de preparação, às vezes meio superficial, mas fazem. Mas lá no passado, não fazia nada disso. Então, as pessoas se casavam pelos mais variados motivos, e às vezes até pelos motivos mais errados. Aliás, alguém disse, né, com propriedade, que quando o casal se separa, muitas vezes ele não pergunta por que eles se separaram, mas ele quer saber por que eles casaram. E aí, quando ele vai analisar as razões pelas quais eles casaram, ele vai encontrar a resposta. Não tinham nada a ver um com o outro, de sonho, expectativa e tudo isso, e acabaram casando. E muitas vezes faltou preparação e orientação para isso. Muitas vezes se faz palestras para os jovens só para dizer não. Mas é preciso esclarecer, ir com mais profundidade, que o casamento é coisa séria, não é coisa simples, e que não é fácil permanecer casado, não. É verdade. Tem aqui mais umas perguntas, essas são bem pontuais, viu, professor? Aí eu vou te deixar livre para optar se responde ou não, tá? Então, a primeira delas é: devemos ser a favor de uma bancada evangélica? Eu creio que sim. Lá no Congresso tem bancada de todo jeito. Tem a bancada dos bancos, tem a bancada da bala, né? Tem a bancada dos ruralistas, tem, né? Tem a bancada dos sindicalistas, tem a bancada de todos. Não há problema nenhum quanto a isso. Bom, mas não no sentido de... Quer dizer, aí os evangélicos vão se reunir e ver o que tem em comum. E é interessante ver que muitas vezes eles se reúnem e tem evangélicos lá que foram eleitos por partidos de esquerda e evangélicos que foram eleitos por partidos de direita. E em alguns aspectos eles não concordam entre si, mas em alguns que estão relevantes para a igreja como um todo, eles marcham juntos, sim. Então eu creio que é importante, é muito importante. E eu volto a dizer, tá? Se o irmão tem competência, se o irmão tem condições, irmão vota em irmão. Ok, obrigado, professor. A outra pergunta é: de que forma a igreja poderia resolver esses desafios? Então, aí é mais complicado. Porque são muitas coisas, né? São muitas coisas aí envolvidas nisso, tá? Mas resgatar a relevância é oferecer aquilo que seja relevante para o membro da igreja, naturalmente, né? Então, a gente se faz relevante quando... alguém fez essa pergunta, não lembro agora quem foi, mas alguém disse, olha, se porventura a sua igreja e a sua comunidade religiosa se reúne naquele lugar, se aquele templo sumisse de repente, fosse arrebatado, ou enfim, sumisse, com todos os membros juntos, será que o entorno da sociedade, o entorno daquela igreja, sentiria falta? Ela faria diferença? E é uma pergunta interessante. Ora, se ela atende a comunidade, se ela tem projetos sociais, se ela é acolhedora, se ela... vão sentir, porque as pessoas vão chegar lá e dizer assim, opa, cadê? Agora, se ela é uma alienígena ali no seu entorno, então as pessoas dizem, gozar, parece que tinha alguma coisa aqui. Não lembro o que era. Né? Então, isso é ser relevante. As pessoas, que, mesmo que não são, né, sentem a importância daquela instituição e têm vontade de ir lá, muitas vezes. Tem uma outra aqui.
Essa vem lá do interior do Paraná. Opa. Professor, por que não vemos esses temas essenciais para a saúde da igreja sendo abordados em EBOs, né? EBO, aquela Escola Bíblica de Obreiros, né? Que as Assembleias de Deus fazem todo ano, né? A título, inclusive, de ensinamento aos obreiros que participam dessas escolas. Bem, eu confesso aqui, eu sou batista, né? Eu sou membro da Igreja Batista da Água Verde, aqui em Curitiba, e aí eu naturalmente que eu não tenho conhecimento profundo das EBOs. As últimas, inclusive, até por causa do certificado que os alunos participam e nos mandam, né, para horas complementares do curso, às vezes eu fico sabendo dos temas abordados. Mas eu acho que o professor Sandro poderia dizer se pois é. estão tratados. Eu só coloquei a pergunta para não deixar o aluno no vazio, né, professor? E é claro, né, você também não precisa fazer de o ser batista, fazer disso uma confissão, né? Não há problema. O senhor coordena o nosso curso há muitos anos e eu gosto de lembrar o seguinte, que muitos esquecem, né? Gunnar Wingre e Daniel Berg também eram batistas, né? Mas então, essa pergunta aqui, meu irmão, eu coloquei para o professor, tá? Mas veja, isso é uma coisa que depende da liderança local, né? Claro, vocês como líderes, né? Eu sei que você também é líder, então você pode sugerir isso para a liderança local, tá? Para trazer assuntos que realmente abordem problemas que estão convivendo, tá? Às vezes, até problemas que não foram mencionados aqui. Às vezes, até uma questão mais local, né, mais regional. Isso realmente é importante. Volto a dizer, quando você estuda a história da igreja, a igreja sempre se posicionou com aquilo que acontecia no seu entorno social, tá? Mas ela não se posicionava só, e aí, como alguns colocaram aqui, né, rejeitando apenas. Não. Coloque-se uma postura, coloque-se seus argumentos sérios, né, com embasamento bíblico, teológico. Você não é só rejeitar. A gente precisa dizer por que está rejeitando, né, para ser relevante. Então, até a nossa rejeição contra as práticas do mundo, elas precisam ser bem fundamentadas, né, para a gente não acabar se tornando o vilão da história. Tá? Então, na questão das EBOs, realmente é uma questão muito particular, né? Aqui em Curitiba, nos últimos anos, a gente tem feito com a base num currículo teológico, né? A gente dá algumas diretrizes, um caminho pelo qual o professor ali, o palestrante, deve caminhar, mas ele tem a liberdade daí de inserir dentro desses temas, né, problemas da sociedade. Tá? Isso. Mais uma pergunta aqui, professor. Eu só queria pontuar, né, que esse irmão está correto, né? Que muitos temas que vão surgindo são novidades. Por exemplo, nós começamos a ouvir agora casos de suicídio de pastores. Claro que as causas são inúmeras, mas é algo que está preocupando algumas denominações que já estão se prevenindo nos seus encontros, né, nos seus retiros, de tratar desse assunto. Por quê? Porque não adianta, né, dizer, isso era problema dele lá. Não, né, é um problema de todos nós, da igreja como um todo. Mas vamos lá. Obrigado, professor. Então é isso, tem que se posicionar e fazer uma ação de forma a evitar que isso volte a se repetir no futuro. Né? Correto. Mais uma pergunta aqui. Professor, nesse mundo de pós-modernidade, temos muitas igrejas liberais. Qual é a estratégia ou a postura que o líder deve adotar para combater essa teologia liberal e o que fazer para não perder os seus membros? Então, eu creio que a teologia, ela independe dessa questão de perder os membros. Eu creio que a igreja tem que continuar firme, tá, na essência das doutrinas. E aí, para isso, servem os teólogos da denominação, os teólogos da igreja, né, que vêm através do ensino, né, tanto na escola bíblica dominical, quanto nas pregações e no ensino de modo geral para a igreja. Tá? Então, a igreja não pode ceder a essas novidades apenas.
Mas, ao mesmo tempo, tem que ser dinâmica, porque ser tradicional, ser ortodoxo, não quer dizer que você seja ultrapassada, né? Que você seja anacrônica, irrelevante. E aí é o grande desafio do líder buscar alternativas para que a igreja seja relevante e seja atraente, sem abrir mão dos princípios bíblicos, teológicos básicos. Muito bem, obrigado, professor. Então, vejam, né? Tem que levar muito... Cada decisão tem que ser bem pensada, né? E realmente é interessante, a gente tem que se preocupar com alcançar os perdidos, né? Mas também não deve se fazer, abrir mão de princípios para poder mantê-los, né, dentro da igreja, né, professor? Exatamente. Bom, professor, aqui não chegou mais nenhuma pergunta, não chegou mais nenhuma, então, se o senhor quiser fazer uma consideração final... Opa, tem mais uma aqui, ó. Professor Albert, basta opor seus problemas à sociedade para que a igreja faça diferença na sociedade? Aí, não, Albert, não. A igreja tem que analisar, né, cada problema de per si só, vamos dizer assim, cada problema separadamente, e buscar, naturalmente, na palavra de Deus, na teologia, as respostas para esses problemas. Como disse o professor Sandro, só dizer não resolve, mas temos que ver, né? A igreja tem que ver no que ela pode abrir, né? Não é ceder, mas o que ela pode abrir, em termos até mesmo de mudança, de postura, de prática, né? Por exemplo, algo que era impensável algum tempo atrás. Se você perguntasse para um líder, para um pastor, dizer assim, mas a gente pode servir a ceia virtualmente em casa? Isso há uns 2 anos atrás? O pastor dava uma vibrada na cabeça da gente. Dizendo, não, senhor, você tem que vir para cá. Não é? Por que não? Hoje não, hoje as pessoas celebram, né, a ceia virtualmente. Então, aí toma, né, juntamente com quem está ministrando ali, coisa que era impensável. Foi uma resposta a um problema que surgiu, que não estava inesperado, inclusive. Mas para alguns pode ser até, isso é pecado, aí vai depender da interpretação de cada um. Mas só dizer não basta, né? A gente tem que pensar. Então, muitas igrejas que se opunham à presença feminina, hoje já aceitam, né? E, naturalmente, que muitos reviram seus conceitos de interpretação, né, da própria palavra de Deus, para poder ter essa abertura e ter essa condição de se adequar aos novos tempos. Ok, obrigado, professor, mais uma vez. Queria passar para o senhor fazer uma consideração final, rapidamente, mas eu só queria lembrar, então, para quem chegou depois, né, que a gente está em pleno vestibular aí, para os cursos de bacharel em teologia na modalidade presencial e à distância, né? E eu só quero ressaltar aqui que a gente está na Black Week, né? Quem fizer a matrícula até o dia 30 de novembro, até a próxima segunda-feira, se não me falha a memória, tem direito a um desconto de 50% na primeira mensalidade, tá? Então, vem aí estudar com a gente, né? Com certeza a gente terá a oportunidade de debater muitos assuntos tão importantes, tão relevantes quanto esses, né? Por um período aí de 3 ou 4 anos, depende da modalidade que você escolher, tá bom? Passo ao professor Edson, então, para fazer as considerações finais, né? Antes disso, quero agradecer a presença de todos e do professor Edson, né? Que nos trouxe aí essa provocação, né? Tão relevante, tão importante, que a gente possa refletir sobre isso e a gente possa, de fato, agir, né? Lembrando aí com o professor Albert que é o vestibular na melhor faculdade de teologia do Paraná, tá bom? Obrigado. Professor Edson, por favor, considerações finais, depois eu faço o encerramento. Isso, eu quero agradecer a oportunidade, professor Sandro, agradecer a atenção de todos que nos acompanharam até o final, e muito obrigado. E, reforçando, eu sou coordenador do curso presencial. Então, temos aulas 3 dias por semana, presencialmente, né? Segunda, terça e quinta,
e quarta e sexta-feira à distância, com todo o material, com toda a condição para você acompanhar pelos meios midiáticos do nosso sistema do AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem da nossa faculdade. Então, é o curso que melhor avaliado pelo MEC no estado do Paraná, o curso de teologia. Então, venha estudar conosco. Você será muito bem recebido e será um privilégio tê-lo como o nosso aluno. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e tenham todos uma boa noite. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado a todos os presentes. E, para quem já é nosso aluno, né, e para aqueles que se tornarem, eu só quero lembrar que tem algo mais especial aí, né? A partir do dia 2 de janeiro, nós já estaremos nas novas instalações, né? Então, as instalações estão ficando belíssimas, né? Um espaço muito amplo, estacionamento grande, auditório, né, gigantesco, é algo assim que eu diria, pelo menos eu, enquanto professor da Faculdade Cristã de Curitiba, não havia imaginado, né, uma instalação como essa, né? Ela está bem acima do que a gente esperava. Então, vem estudar conosco, temos bons professores, né, e agora uma instalação cada dia melhor. Boa noite a todos, Deus abençoe, e no próximo mês teremos mais um webinar, agora com o professor Dr. Gelsi André Colli. Vocês são nossos convidados. Deus abençoe, em nome de Jesus.